Agora, o fato de você ter esse alto número de cesarianas, de procedimentos de cesariana, de que forma a cesariana ela complica a vida do bebê? Ou o que o bebê não vive pelo fato tu imagina o seguinte, vamos fazer um exercício. Tá deitado no teu quarto, ali no teu quarto, escurinho, tu botou as fitas ali para não vir luz, tá ali dormindo tranquilo. Tá. Daqui a pouco entra alguém dentro da tua casa, abrindo as portas, Mateus chutando faz isso tudo. Direto. Mateus é um cesarista. Ele faz isso, eu abro, às vezes ele tu não te assusta, às vezes, assim, depende se alguém entrar. Mateus, tudo bem, mas imagina nessa situação, o bebê tá lá, né, porque o que define o início do parto? Existe o fator materno, existe o fator fetal. Então, ambos estão prontos e maduros para que o parto aconteça. Então, vai para a corrente sanguínea da mãe, hormônios que indicam que as contrações podem iniciar, que o bebê está pronto para sair de dentro do útero, isso naturalmente. Quando existe uma cesárea que é chamada de eletiva, o que é cesárea eletiva? Uma cesárea foi agendada. Então, a mulher não entrou em trabalho de parto, ela não completou o tempo gestacional, ela simplesmente entra no hospital para fazer a sua cesárea. Isso. Então, dentro da visão do bebê, é exatamente isso que acontece. Então, o bebê está lá, imagina tu no teu quarto, lá dormindo, tal, daqui a pouco vem uma luz e tal, te arranca, e daqui a pouco tu não sabe onde é que tu está, e tu tem que fazer uma adaptação muito rápida, tu não passou pelo canal, teus pulmões não estão exatamente prontos. Então isso, existe o que é? Pulmão que complica, o que mais? A gente não pode dizer que complica. A Sara nasceu de cesárea, é uma criança feliz e saudável, entendeu? Agora, não é questão de complicar a vida, a gente não tem como dizer se aquilo ali efetivamente vai gerar uma complicação ou não. Não tem como dizer. Mas o que existe dentro do estudo do parto natural? Existe algo que é chamado de Golden Hour. A Golden Hour é a hora de ouro, a hora dourada. Então, tu imagina, assim, anos e anos de médicos, obstetras, de psiquiatras, psicanalistas estudando os efeitos do parto, dessa transição mais natural da vida intrauterina para a vida extrauterina, né? Então, quando a gente fala dessa transição do parto natural, fisiológico, é que a gente quer fazer uma transição mais suave para essa criança. Então, ela nasce na água, por exemplo, ela sai do meio líquido, mantém o meio líquido, e essa transição é mais suave para essa criança, as luzes, tudo que vai representar aquele ambiente que ela tinha dentro do útero, para que essa transição seja mais tranquila. É verdade mesmo, né? O bloco cirúrgico tem uma puta luz, muita gente falando e claro, a própria cirurgia, né? O corte. Então, não sei se tu já assistiu a cesárea, talvez não vai lembrar, mas se coloca um afastador de metal e aí atravessa aquelas camadas, vai corta o camadinha útero, por camadinha, vai cortando o útero, enfim, então a criança nasce. A amamentação, muitas vezes, quando não tem os hormônios, né, que são os hormônios do parto, pode ser que demore mais um pouco, porque a ocitocina ela não vai acontecer da mesma forma que um parto fisiológico, a adaptação da criança, a resposta do corpo, porque quando a gente... E eu passei pelas duas experiências, né? Eu tenho tanto a cesárea da Sara quanto do parto natural do Rodrigo. Então eu posso te falar da minha experiência, né? E é completamente diferente. É completamente diferente. Em 6 horas eu estava de pé tomando banho. Eu tive 24 horas para conseguir levantar da cesárea da Sara, assim, e fiquei com dor por muito tempo. Então, o teu corpo, ele se recupera, ele se regenera muito mais rapidamente com o parto natural. E a criança, quando a gente consegue manter o cordão sem cortar, né? Eu estava falando com um cara da tecnologia esses dias, que eu vou acompanhar o parto da mulher, ele é um figurão da tecnologia. Ele me perguntou assim, Bárbara, eu não entendo essa coisa do cordão, que diz que tem que esperar, parar de pulsar para poder cortar. Eu não entendo por que isso. E aí eu fiz uma analogia para ele que foi a seguinte: quando tu entende da tecnologia, né, tu tem vários servidores conectados a um emissor e um receptor, né, e aquela comunicação está acontecendo o tempo todo, porque existe uma necessidade de quem recebe e uma necessidade de quem envia. Se tu corta essa conexão, se tu arranca esse cabo, não vai gerar um efeito naquele servidor, ele vai pensar diferente, porque ele estava necessitando daquela informação. Então o cordão ele para de pulsar quando ele não precisa mais receber a nutrição da placenta da mãe. E na cesárea isso não acontece, a criança nasce, corta na hora. Eu tenho certeza que quando você fez essa analogia para ele, você ficou muito orgulhosa. Fiquei. Tipo, olha... Fiquei. Agora ele entendeu, agora ele sacou. Agora, não, porque ele fez um... Eu usei a área dele. Mas isso é uma característica minha como doula, eu falo para diversos públicos.